Boa noite. Graças a Deus, mais uma vez, podemos nos encontrar aqui e poder conversar a respeito da palavra de Deus. Então, vou colocar eu quero convidar vocês a quem entrando aí fazendo o convite. Vamos ouvir então. Marcando o pessoal aí. Convidando o pessoal a participar conosco. Hoje é uma continuação do Sermão do Monte. Graças a Deus por nós podermos nos reunir mais uma vez e poder falar a respeito da palavra de Deus. Eu vou fazer vou marcar aqui, Leonel, não sei se tu conseguiu ver, se tem alguém que já esteja junto conosco, se tu quiser dar uma falada enquanto eu... Quem eu não tenho como amigo eu não consigo ver direito, mas as pessoas que eu sei que estão aqui são a Josi, a mãe, o tio Geraldo. Ó, o tio Geraldo já está aí, seja bem-vindo, Geraldo. O Diácono Wilson. Ô, Diácono Wilson, aí, ó, glória a Deus aí, ó. Eu sei que a Gabriela Zimmermann está aqui também. Amém. Mas ela não aparece pra mim, mas eu sei que ela tá. E por enquanto só. Deem um alô aí. Quem quiser um oi, quem quiser comentar. Dá um oizinho aí. É legal pra gente conversar. Falem outras coisas também. Comentem versículos que vocês gostam, que façam sentido com o tema da live. Ou qualquer coisa, pedido de oração, qualquer coisa que vocês quiserem, podem se sentir à vontade. Como nós falamos desde o início, a nossa live ela é interativa, né? Desde que nós começamos ela. Não sou o dono da verdade, então qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês podem falar. Ó, o presbítero Paulo aí, sejam bem-vindos.
Fico maravilhado. Hoje eu fiz uma postagem no Facebook ali que eu não tive a oportunidade, não tive o prazer de batizar nenhum dos meus filhos. Tenho 4 filhos, os 4 são batizados, mas nenhum deles eu batizei. Mas ontem eu tive a grande honra, de ordenar o meu filho, separar ele para Cristo. Então, eu acho que essa é uma das maiores alegrias que a gente tem na vida, é poder encaminhar o filho. O que eu botei na postagem ali, na realidade, Deus deu o poder para ele se tornar servo. Então, é isso que nós fizemos. No momento que nós nos entregamos a Deus, nós nos entregamos para ser servo. Hoje tem 10 dias, 10 dias eu acho, né? De domingo até domingo deu 8 dias, 9, 10 dias. Que a semana passada, infelizmente, nós não podemos ter live, que deu um ciclone aqui, e nós ficamos terça, quarta e quinta-feira sem energia, não conseguimos fazer a live nem de terça nem de quarta, mas graças a Deus por isso, né? E nós iríamos falar um pouquinho a respeito do Ayrton. Não sei se tem mais algum parente além do Geraldo aí. Eu acho que eu vou deixar para falar mais no fim. Quem tiver aí e quiser dar um alô, isso da família, quem tiver aí, por favor, vão dar um alô, mas eu acho que eu vou deixar para falar no fim a respeito do Ayrton, né, que o Ayrton nos deixou. Sabe, às vezes é triste. Hoje é a primeira live que nós estamos fazendo sem o Ayrton, né? E ele sempre começava a live, ele já entrava. Então tem dá um pouco de tristeza na gente, mas também, por outro lado, dá alegria, porque nós sabemos em quem ele cria, nós sabemos que todos os dias ele estava buscando a palavra de Deus, e como ele era um assistente assíduo dessa live, ele conhecia da palavra de Deus, porque aqui nós tentamos falar a palavra de Deus. Mas para quem está olhando, eu vou deixar para a gente fazer um comentário um pouco, fazer tipo uma homenagem para os irmãos, para os parentes dele, mas no final da live, que daí o pessoal pode ir chegando. Então eu convido a todos os parentes que estão aí, dá um alôzinho aí, diz um oi, e vai convidando, convida a Roseli, convida o Simeão, convide todos os irmãos, a Vanilda, a Lia Janaína, para que ela possa ver, para no final da live a gente poder conversar um pouquinho a respeito disso. Como vocês sabem, quem já está assistindo, nós estamos estudando o Sermão do Monte, nós estudamos todo o capítulo 5 e nós entramos agora no capítulo 6. Há 15 dias atrás nós começamos o versículo 1, então eu quero ler de novo o versículo 1, para a gente voltar e chegar na parte que nós estamos. Mateus 6,1 diz para nós o seguinte: tenham cuidado de não praticarem os deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai que estás no céu. Até nós conversamos um pouco a semana passada, que a respeito desse versículo diz que que nós não podemos fazer os nossos deveres religiosos em público a fim de ser visto pelas outras pessoas. Mas por outro lado também nós falamos que lá em Mateus 5,16, que nós já estudamos, diz assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, aí nós debatemos um pouquinho a semana passada a respeito disso, de dizer, como é que no 6.1 ele diz para a gente fazer tudo que a gente fizer, a gente não fazer para que os outros vejam, e agora aqui ele, no 5.16, um pouco antes, ele diz que tudo que nós fizermos, nós temos que colocar diante dos olhos, para que as obras brilhem, para que o nome de Deus seja glorificado. E nós explicamos que, na realidade, o que ele está falando no 6.1 é que quando nós fizermos qualquer tipo de coisa, inclusive esmola, qual que nós vamos falar aqui, nós não temos que fazer isso para ser vistos, nós não temos que fazer isso para ser elogiados, não para ser valorizados por quem quer que seja. Na realidade, tudo que nós fizemos tem que ser para a honra e para a glória de Deus, né? Então, nós observamos que não é uma ordem da gente não fazer as coisas, mas qual é o motivo que nós estamos fazendo as coisas.
Nós temos que parar e pensar qual é o motivo, o que nos leva a fazer tudo que nós fizemos. Não só a respeito da esmola aqui nesse ponto, mas aqui ele está falando a respeito da esmola. Mas qual é o motivo, o que está nos motivando a dar a esmola, né? A questão não é fazer ou deixar de fazer, a questão é qual é o motivo que nós estamos fazendo essas coisas. Se é para nossa glória ou se é para a glória de Deus. Sabe, o crente, ele deve fazer todas as coisas, ele deve fazer coisas que as pessoas possam ver, mas não para ser um espetáculo, não para ser admirado pelos homens, mas não para se achar importante entre os homens. Mas por outro lado, ele não pode fazer as coisas para aparecer, mas por outro lado também ele não deve se recolher, é o que diz lá no 5,16, que muitas vezes nós caímos num ponto de fazer as coisas para que todo mundo veja, mas daí não posso fazer, e aí vai lá e faz as coisas todas escondidas. Não pode ser nem uma coisa nem outra. Nós não podemos nem cair para um lado nem cair para o outro lado. O que nós temos que fazer, nós não podemos ir nem para um extremo nem para o outro. Por isso que a vida cristã é muito delicada e nós temos que ter o cuidado de quando fazer as coisas para que o nome de Deus seja engrandecido, para que o nome de Deus seja glorificado e nós sumamos. Sabe? Então nós temos que ver. Esse é o grande perigo que nós falamos, a primeira parte do estudo da semana retrasada, foi a delicadeza da natureza humana, que nós somos completamente corrompidos e tudo que nós fizemos, nós queremos que nós apareçamos. Então assim, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito a escolha entre quando a gente faz alguma coisa, o que é que nos impulsiona a isso? Nós estamos para agradar a Deus ou para agradar a nós mesmos? E é isso hoje que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Sabe, quando a gente faz alguma coisa, qual é o que está nos motivando a fazer isso? Sabe, quando a gente vai lá mensalmente, tem casos assim, eu conheço casos, tem pessoas ali na igreja que todos os meses elas me doam cesta básica. Como todo mundo deve saber, eu sou responsável pela parte social da igreja. Então tem pessoas que me doam todos os meses cestas básicas. Qual é o intuito de doar essas cestas básicas? Por que elas estão doando essas cestas básicas? Bem, eu até não acredito que seja para aparecer, porque elas estão doando cestas básicas e não sabem nem para quem estão doando. Essas pessoas que estão doando lá na igreja, elas pegam a cesta básica e levam para mim e eu faço a distribuição para quem necessita. Então eu não acredito que elas estejam fazendo coisa para aparecer, mas muitas vezes nós podemos pegar uma família que está passando por necessidade e nós vamos ajudar essa pessoa. E aí todos os meses a gente se uma cesta básica. Qual é que é o intuito dessa pessoa, dessa família necessitada? Se tu está dando com o intuito de que Deus seja glorificado ou que tu seja honrado? Sabe, quando a gente vai na casa de alguém liga para nós e diz assim, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade aqui em casa, será que o senhor pode vir aqui e orar? E aí nós vamos na casa da pessoa e oramos. Quando a gente vai fazer um estudo para passar na igreja ali, né? Vamos lá, uma pregação, ou um estudo, ou qualquer outra coisa, ou essas lives que nós fizemos aqui, nós nos preparamos um sermão para quê? Qual é a utilidade qual é a visão que nós temos para isso? Para que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos fazendo isso? E isso nós podemos colocar uma lista de muitas coisas. Aqui eu citei, a gente dá um cesto básico, a oração na casa das pessoas, um estudo que nós fizemos para passar, ou qualquer outra coisa que a gente possa estar fazendo, o dízimo que nós damos todos os meses na igreja, tem uma série de coisas que nós podemos olhar. Aí a pergunta, nós estamos fazendo isso para agradar a Deus? De verdade, eu gostaria que vocês olhassem para dentro de vocês e pensassem, tudo que nós estamos fazendo na nossa vida hoje, nós estamos fazendo para agradar a Deus ou estamos fazendo para agradar alguém? Nós estamos fazendo para agradar a Deus ou para agradar a nós mesmos, né? Então assim, nós estamos fazendo para agradar a Deus ou para agradar aos
aos homens. Nós podemos até nem pensar assim, sabe? Às vezes nós pensamos assim, eu vou lá fazer uma visita, o irmão fulano de tal está doente, eu vou lá na casa dele, vou fazer uma visita para agradar ele, né? Não é nem para agradar a Deus, eu estou indo ciente que eu estou indo para agradar a ele. Ou de repente na igreja nós vamos fazer assim, esse mês nós vamos ter um culto dedicado aos idosos da igreja, aos anciões. Ou esse mês nós vamos fazer um culto dedicado às crianças. Esse mês nós vamos fazer um culto dedicado aos jovens. Por aí vai. Será que na realidade o nosso intuito é agradar a esse irmão ao qual nós estamos indo visitar e orar na casa dele? Será que o nosso intuito é agradar os idosos quando nós fizemos o culto, os jovens, as crianças? Ou será que nós não estamos simplesmente tentando agradar a nós mesmos? É isso que é o interessante, porque quando a gente vê esse tipo de agrado, na realidade nós como seres humanos, nós tentamos agradar somente duas pessoas. Nós só agradamos a duas pessoas. Nós agradamos a Deus ou agradamos a nós mesmos. Então é isso que eu gostaria que vocês parassem e pensassem nessa noite. Quando eu saio daqui para ir lá na casa do irmão, lá sei o nome, vou usar o nome de um tio meu aqui, um nome bem estranho, que não sei que não vai ter ninguém. Pompilho, era Pimpolho, me esqueci o nome do tio agora, até me esqueci o nome, mas eu acho que era Pompilho mesmo o nome. Aí eu fui lá visitar o seu Pompilho, e porque ele estava doente, ia lá fazer uma oração. Eu estou indo lá para agradar ele. Será que eu estou indo lá para agradar ele ou estou indo lá para agradar a mim mesmo? Porque eu vou chegar lá, ele vai gostar dessa presença e vai me honrar. Será que quando eu estou fazendo uma pregação, preparando uma pregação para fazer na igreja, eu estou fazendo essa pregação para agradar as pessoas que estão ali embaixo ou para agradar a mim mesmo? Ou seja, para quando eu descer as pessoas olharem para mim e dizer assim, nossa, que pregação maravilhosa, como foi bom. Será que quando eu estou fazendo qualquer tipo de coisa, quando eu estou fazendo o culto para agradar jovens, eu não estou querendo receber de volta toda essa honra? Então assim, o que eu tenho a dizer para vocês é assim, se nós não estamos fazendo as coisas para agradar a Deus, nós estamos fazendo as coisas para agradar a nós mesmos. Infelizmente, essa é a realidade do ser humano. Eu não faço coisas para agradar a minha esposa, eu não faço coisas para agradar aos meus filhos, para agradar os irmãos da igreja, para agradar qualquer pessoa. Tudo que eu faço na minha vida é para agradar a Deus ou é para agradar a mim mesmo. Ou seja, então, qual é a motivação que está fazendo nós fazer alguma coisa? Nós estamos sendo motivados para dar honra e glória a Deus ou para dar honra e glória a nós mesmos? Sabe? Daí tu vai dizer assim, nossa, agora tu está pegando pesado. Não, eu não estou pegando pesado. É a palavra de Deus que pega pesado. É a palavra de Deus que diz para nós que se no momento existe dois senhores, eu mesmo e Deus. A qual desses dois eu estou servindo? Eu estou servindo a mim ou estou servindo a Deus? Eu estou fazendo as coisas para mim ou estou fazendo as coisas para Deus? Eu estou fazendo as coisas, vamos lá, voltando. Eu estou comprando a cesta básica para doar, eu estou doando roupas, eu estou fazendo uma pregação maravilhosa, eu estou louvando a Deus lá, eu subo no púlpito lá e faço um louvor para Deus. Na realidade eu estou fazendo tudo para a honra e para a glória de Deus, para que Ele seja engrandecido, ou eu quero por volta eu receber de volta? Sabe, é lógico, nós não conseguimos separar. Nunca nós vamos conseguir dizer assim, não, tudo que eu estou fazendo para Deus, porque nós somos seres humanos e nós temos a necessidade de ser reconhecidos. Nós temos o reconhecimento, eu acho muito importante. Esses dias eu estava conversando com o presbítero Paulo e nós estávamos falando a respeito disso, que é muito importante quando a gente termina uma pregação, quando a gente termina um louvor ou quando a gente faz alguma coisa, nós recebermos de volta um agradecimento, ou seja, a gratidão por aquilo que nós estamos fazendo. Mas não é isso que a gente está fazendo, não é para isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo as coisas para que nós sejamos agradados, nós estamos fazendo as coisas para que Deus seja engrandecido.
Então, assim, se eu me esmero num sermão para que ele seja o melhor possível, é porque eu quero que as pessoas vejam a Deus com os bons olhos e não a mim. No momento que eu começar a fazer um sermão e chegar no fim do culto e dizer assim, nossa, olha, eu rebentei. Foi muito bom esse sermão. E aí os caras vêm e dizem para mim assim, nossa, cara, foi maravilhosa a tua palavra e aquilo engrandece, aquilo me ensoberbece. Cara, foi tudo por água abaixo. Ou seja, aí a palavra de Deus diz para nós que o meu galardão eu já recebi aqui. Eu acho muito engraçado, muito interessante, na verdade, que eu vi uma frase hoje que dizia o Satanás, né, a cobra ofereceu uma maçã para Eva e para receber aquela maçã ela perdeu a vida, né? Sim. Ela entregou a vida. Então as tentações não são sobre o que é entregue, sim sobre o que é perdido. Sim. Né? Então muitas vezes é justamente isso, a gente faz todo um trabalho que muitas vezes a gente pensando em Deus, mas o que nos oferecem acaba nos tirando aquilo que... O ponto central. O ponto central, acaba nos desviando do caminho. É aquilo que eu falei também sobre a peregrinação. Eu falei na quinta-feira, aquela frase que acho que é do Tim Keller, eu não tenho certeza, mas o maior desafio da peregrinação é não se deixar seduzir pelo caminho antes de chegar ao destino. A próxima frase ela diz aqui, essa próxima frase que eu vou ler é assim, ó, nossa constante luta é sempre entre agradar o eu, ou seja, ou eu vou agradar o meu ego humano, Deus, sabe? Então tudo que eu faço vai chegar em algum lugar, eu estou trilhando esse caminho para ter o reconhecimento ou para ter para que Deus seja reconhecido, como João Batista diz assim, ó, que Deus cresça e o homem desapareça. É esse que tem sido o nosso pensamento. Por isso que é bom nós percebermos como o caráter do pecado é traiçoeiro, como o caráter do pecado ele deturpa a nossa vida e nos isenta de pureza de coração, sabe? Nós não conseguimos ser isentos do egoísmo. Existe uma sutileza no pecado, que nós já falamos há uns versículos atrás. O problema é a pecaminosidade do pecado, não é o pecado em si que é o problema. O problema é a pecaminosidade do pecado, é aquilo que nos derruba para chegar no pecado. E a mesma coisa aqui, o problema todo não é simplesmente eu alguma coisa, mas é o ato de esperar alguma coisa em troca. Então assim, eu tenho que parar de pensar em mim quando eu fizer alguma coisa e pensar nos outros. No momento que eu consigo pensar assim, então eu te convido a quando tu for fazer alguma coisa para qualquer pessoa, tu pensar em ti, tu não pensar no outro, sabe? Quando tu for dar uma cesta básica para alguém que está passando necessidade, tu pensar assim, eu estou fazendo isso não é para ajudar essa pessoa, eu estou fazendo isso não é para que o meu nome seja engrandecido, eu estou fazendo isso para que o nome de Deus seja engrandecido. E a gente frisar que aquilo que nós estamos fazendo é para a honra e para a glória de Deus. Nós temos que fazer uma autoanálise dentro de nós. Nós temos que fazer uma autoanálise. Se a autoanálise é nossa, né? Nós temos que fazer uma autoanálise e o problema é que muitas vezes quando nós essa autoanálise, nós nos decepcionamos conosco. Sabe, tu olhar para dentro e ver assim, cara, eu me achava bonzinho. Eu fazia isso, isso e isso, e na realidade eu não estava fazendo para a glória de Deus, eu estava fazendo isso para ter reconhecimento. Sabe, aí dentro da igreja, pessoas tentando agradar ao outro para conseguir alguma coisa em volta, em troca. Isso nós vemos no nosso trabalho, né? E é lógico, no trabalho a gente está galgando alguma posição, nós queremos chegar.
E então nós fizemos a coisa, por exemplo, o patrão manda a gente fazer alguma coisa, da melhor forma possível, porque o intuito de receber em troca algo, receber monetariamente ou receber um reconhecimento para que eu possa subir de cargo ou qualquer outra coisa. O problema é que essa forma também nós agimos dentro da igreja e dessa forma também nós agimos perante Deus. Nós começamos a fazer as coisas para agradar as pessoas e para as pessoas olharem para nós com outros olhos, ao invés de nós estarmos fazendo as coisas sem interesse nenhum. Estamos fazendo simplesmente porque nós queremos fazer para Deus, para agradar a Deus. Ontem eu estava vendo um filme que tem na Amazon, que é Paulo. E aí eu estava vendo a vida de Paulo, e ali ele mostrando. Daí eu vi a vida de Barnabé. Aí Barnabé fazendo as coisas e ele toda a vida ele se cobrava muito, porque ele queria fazer as coisas, mas ele tinha muito medo. Ele era uma pessoa temerosa. Então, muitas vezes, nós temos isso no nosso coração, de fazer as coisas para agradar a nós mesmos e não aos outros. Por favor, participem, pessoal. Não sei se alguém... Tem mais alguém? Tem, várias pessoas chegaram, mas... Os parentes, eu já disse, os parentes da Dilce vão dando um oizinho ali, dizendo que estão presentes para a gente poder citar o nome de vocês, tá? A avó tentou comentar o nome do tio, mas eu não sei nem se eu sei ler direito isso aqui. Qual tio? Aí? O Pimpolho? Ela falou por Felipe, eu não sei se Porfírio? Porfírio. Tá, ela digitou, ela só... O nome do meu tio. Mas Porfírio, Pimpolho, me esqueci agora, não sei nem como é que eu falei o nome do tio. Então, assim, nós temos, quando nós fizermos a autoanálise, nós podemos nos decepcionar com nós mesmos, tá? Por quê? Porque, na realidade, as pessoas podem estar pensando algo de nós, as pessoas podem estar até louvando. Vamos dizer, hoje nós que temos algum cargo dentro da igreja, as pessoas podem olhar para nós. Ontem na pregação, domingo na pregação, eu falei a respeito disso, que as pessoas olham muitas vezes e dizem assim: o Cláudio é um cara legal, o Cláudio é um cara que tem paciência, o Cláudio é um cara que isso, que aquilo. Aí eu disse assim, mas na realidade essas pessoas não me conhecem. Quem me conhece é a minha esposa, é os meus filhos, e sabe como é que eu sou, porque eu sou um ser humano passível de erro como qualquer um outro, que me como qualquer um outro, que fico bravo como qualquer um outro, e que levanto a voz como qualquer um outro. Mas muitas vezes as pessoas que estão na volta da gente não veem isso, e estão nos louvando e estão achando que nós somos pessoas boas, e na realidade nós não somos. Por isso que eu digo que nós temos, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, quando alguém vir dizer assim: nossa, que bom isso que tu está fazendo, diz assim, cara, falar como Paulo falou: o que eu estou fazendo não é mais que a minha obrigação, eu estou fazendo porque Cristo me salvou, Cristo me deu a redenção, Cristo me deu a salvação, e por isso eu não estou fazendo, simplesmente eu estou retribuindo tudo que eu recebi de Deus. E não quero mais nada em troca. Aí tu vai dizer para mim assim: então a gente tem que correr de tudo? Não. Aí nós voltamos lá para o Mateus 5,16. Que tudo que nós fizermos tem que ser as luzes, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. O problema é quando as pessoas verem e começar a glorificar a nós. O ser humano, na sua carne em geral, ele anela muito mais pela aprovação do homem do que pela aprovação de Deus. Quando nós fizemos alguma coisa na igreja, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se tu sair da tua casa hoje e for na casa de um amigo teu que está passando por uma dificuldade, ele fez uma cirurgia e não tá conseguindo se mover. E aí tu vai na casa dele e diz assim: a casa dele está muito suja, eu vou lá na casa dele e vou fazer uma faxina. Aí tu vai lá na casa dessa pessoa e limpa toda a casa dela. Quando tu termina de limpar a casa ficou um brinco, tu fez comida, tu serviu ele, tu fez tudo de bom. Cara, a casa ficou um espetáculo. Aí quando tu sai, ele diz tchau para ti e não te agradece. Como é que tu vai sair daquela casa? Aí a pergunta que eu quero te fazer: tu fez aquilo para agradar a Deus ou tu fez aquilo para receber elogio?
Se nós fizéssemos para agradar a Deus, nós nem não sairíamos da casa da pessoa sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, sem ele agradecer. Se tu fizesse qualquer coisa para qualquer pessoa e a pessoa não te agradecesse, tu ficaria legal? Não. Nós vamos ficar assim, pô, olha o que eu fiz pela pessoa e a pessoa nem me agradeceu. Aí a pergunta é, tu fez isso para agradar ela? Tu fez isso para satisfazer o teu ego quando ela te agradecesse? Ou tu fez isso para a honra e para a glória de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho para deixar para vocês. Gálatas 1:10 diz para nós assim, ó, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se eu tivesse, eu não seria servo de Cristo. Então assim, se nós estamos fazendo coisa para agradar pessoas, nós vamos receber galardões de pessoas e nós vamos ter tudo de pessoas. Agora, se nós estamos fazendo as coisas para agradar a Deus, aí sim, nós estamos no caminho certo. Mas se nós estamos fazendo coisas para agradar a Deus, nós não podemos querer o reconhecimento das pessoas. Então, eu vou fazer as coisas pelas pessoas, se elas me agradecerem, me agradeceram, se não me agradecerem, não tem problema nenhum, porque eu fiz isso para Deus. E até sobre o que foi falado nos últimos 2 cultos, e a mãe comentou aqui, muitas vezes a gente esquece de ser grato também, né? As pessoas fazerem coisas por nós e não somos gratos a elas, não somos gratos a Deus por colocar pessoas nas nossas vidas que nos ajudam a atingir objetivos, a fazer a obra dele. A mãe comentou aqui, infelizmente nós não somos assim, mas quando é nós que estamos acamados e alguém vem e nos ajuda, também muitas vezes não agradecemos. Isso. É que assim, nós temos que parar e pensar da seguinte forma, quando nós fizemos alguma coisa por alguém, nós não podemos esperar a gratidão das pessoas, nós estamos fazendo as coisas para Deus. Agora, quando alguém fizer alguma coisa para nós, nós não podemos ser ingratos. Cara, o crente ele tem que ser uma das pessoas mais gratas que existe na face da terra. Gratos a Deus em primeiro lugar e grato a todas as pessoas. Como eu estava vendo hoje que muitas pessoas felicitaram o Leonel por ele ter sido separado para a obra de Cristo, e aí eu vi as pessoas parabenizando ele ali, e as respostas dele sempre foram, graças a Deus, porque tive pessoas que me ajudaram a chegar nesse objetivo. Ou seja, a gratidão em primeiro lugar. Ah, mas o cara não fez quase nada. Ele não fez quase nada, mas se ele em 100 metros ele te impulsionou 1 centímetro, ele tem parte nessa obra. Em 100 metros, 1 centímetro. Nós estamos falando aqui em 1 milésimo, né? 1 milésimo. 100 metros, 1 centímetro é 1 milésimo, né? 1 milésimo. Qualquer coisa que a pessoa tem feita por ti, nós temos que ser extremamente grato pelas pessoas. Então assim, esse é o pensamento do crente, ou seja, eu vou fazer as coisas sem esperar gratidão de ninguém, mas quando as pessoas fizerem para mim, eu tenho que ser a pessoa mais grata do mundo. Então, é difícil ser crente? Não, não é, porque nós seguimos nosso Criador, e se nós olharmos para Cristo, nós vamos ver que a vida dele toda foi assim. Ele nunca fez nada para ser aprovado pelas pessoas, ele nunca fez nada para que as pessoas honrassem a ele, mas toda vez ele fez dizendo que toda honra e toda glória seja a Deus. E tu, no que nós estamos fazendo? Nós queremos ter a aprovação dos homens ou nós queremos ter a aprovação de Deus? É lógico que nós queremos ter a aprovação de Deus, mas como eu falei anteriormente, né? Se tu fizer qualquer coisa e só Deus se agradar disso, mas ninguém se agradar disso, ao contrário, as pessoas falam de ti pelo que tu está fazendo, dizer para ti assim, nossa, o Cláudio é um quadrado, o Cláudio é um tapado, olha lá, ele faz as coisas e todo mundo falando mal de ti, mas tu sabe que tu está fazendo a coisa certa e tu está agradando a Deus, tu vai ficar feliz com isso? Ou tu quer que as pessoas concordem, tu quer que as pessoas te elogiem por causa disso?
essa é a questão. Nós estamos mais preocupados, infelizmente, em agradar a homens do que agradar a Deus. Então, assim, nós devemos ser fiéis a Deus. Nós temos que ter reações, nós temos que ter atitudes para fazer a vontade de Deus. Por isso que ele diz ali em Mateus 18:1, Mateus 6:1, nossa, 18:1, agora eu enlouqueci de vez. Em Mateus 6:1, guardai-vos de praticar toda obra de justiça diante dos homens com a intenção de serem vistos, ou seja, de serem elogiados ou louvados por eles. Jesus disse que a glória de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então que nós temos que glorificar a Deus para que todos vejam a Deus e não a nós. A Grazi comentou: acho que a carne às vezes nos faz esperar reconhecimento humano, mas o Espírito Santo nos mostra que estamos errados. A Josi também comentou, dizendo que se queremos agradar a Deus, precisamos agradar a Deus. O tio Geraldo disse: até um copo d'água que recebemos. Sabe quando alguém chega para ti e diz assim, ó, nossa, cara, que palavra bonita que tu me deu. Aí tu chegar e dizer para a pessoa assim, essa palavra eu recebi do fulano de tal, e eu fui abençoado e eu sou grato a ele por causa disso. Entende? É a mesma coisa eu hoje quando eu digo para as pessoas ali na igreja hoje, graças a Deus, elas olham para mim com um olhar de uma pessoa que conhece a palavra de Deus. E eu sou grato a Deus da onde eu vim. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Joyce. Sou grato a Deus porque por intermédio dele eu sou hoje o que eu sou por causa dele. Sou grato a Deus pela vida do pastor Yuri, que por intermédio dele eu fiquei na igreja. Eu sou grato a Deus pela vida, porque se não fosse pelo Geraldo eu não estaria aqui hoje. Eu me lembro muito bem. A primeira pregação que eu fiz foi numa casinha lá na Marechal Rondon, que o Geraldo chegou para mim e disse assim, lá, agora eu vou falar aqui que o pessoal daqui não me conhece, mas o Geraldo disse para mim assim, Miro, quem vai pregar hoje é tu, lá na casinha. Não sei se ele lembra disso, eu me lembro como se fosse hoje. A primeira pregação que eu fiz. Então sou grato ao Geraldo, porque se eu sou o que eu sou hoje, eu dependi do Geraldo. Eu dependi do Joyce, eu dependi do Yuri, eu dependi de todos aquelas do seu Domingos, eu dependi, nossa, tantas pessoas que eu não sei enumerar, de tantas. Às vezes a gente se esquece das pessoas mais antigas, né? Porque é muito fácil tu lembrar quem que te ajudou ali na igreja que tu tá no momento, sim, a chegar onde tu tá ali. Isso, por exemplo, o que aconteceu comigo, né? Que eu vou chamar de Betinho porque foi assim que eu conheci ele, né? Ele era meu professor, era o professor Betinho. Roberto Daitz. Ele me ensinou muito, sabe? O Zé Carlos me ensinou muito. Américo e o Betinho foram duas pessoas que comentaram, e foram duas pessoas que eu fiz questão de dizer. Uhum. Se eu tô aqui hoje, porque quando eu tinha 8 anos, tu tava cuidando de mim. Tá abaixo? Uhum. Foi porque quando eu tinha 8 anos, tu tava cuidando de mim, tu tava me ensinando. Tanto a professora Mary quanto o professor Betinho. E, tipo, foram pessoas que com certeza tiveram uma influência muito grande para eu ser o que eu sou. Eles não eram humanas, né? O Betinho citou que eu poderia ter feito melhor, e daí eu agradeci por ele por justamente que ele tinha fraquezas, porque são nessas fraquezas que a gente aprende junto, que a gente cresce junto, né? Ninguém cresce sendo perfeito. O Fábio Rita tá online. O Fábio, que bom tá aí, Fábio. Ele comentou, primeiramente, agradar a Deus e agradecer pela oportunidade de ajudar o próximo. Amém. A tia Valda comentou, por faça o bem sem olhar a quem, faça para Deus. Deixa eu ver. Isso é interessante, isso é interessante que agora eu tô falando a respeito do que eu falei, por isso que eu fiz questão de falar a respeito dele, porque a gente acha assim, ó, eu sou uma pessoa que eu conheço um pouco mais, eu tenho estudado para isso, e por isso que eu digo para vocês que eu sou muito apaixonado pelo Salmo 119, e no versículo 99 ele diz assim,
mais que os meus mestres, porque eu tenho estudado, eu tenho buscado mais que o Yuri e o Geraldo, mas eu tenho lutado para saber mais que eles. E eu incentivo as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que estão andando junto comigo, para que estudem e saibam mais do que eu, porque São Geraldo agora aqui em público, porque as pessoas que hoje eu levo o Evangelho e essas pessoas se convertem, e essas pessoas, o Espírito Santo toca nelas e ela reconhece Salvador, tu tem parte nisso. Tu tem parte em cada pessoa que conhece a Deus por intermédio de mim, tu tem parte na salvação dessa pessoa. Então é essa visão que nós temos que ter. Nós temos que ter uma visão de reino. Nunca nós querermos a honra e a glória para nós, mas quando nós chegarmos lá no céu, é o que eu quando o Geraldo chegar lá no céu, ele vai ver, olha, tá vendo essas pessoas aqui, ó, todas elas que estão aqui no céu, foi por causa que tu pregou, foi por causa que tu falou pro fulano de tal, e o fulano de tal pregou para essas pessoas, e assim, aí nós vamos falar, uma pirâmide, tu prega para um, que prega para dois, que prega para quatro, que prega para 16, que prega para 32, que prega para 64, que prega para 128 e assim sucessivamente. Mas tudo começou naquele primeiro lá. Então não perca a oportunidade de falar de Deus e que isso seja para a honra e para a glória de Deus. Obrigado, vamos lá. No fim eu parei e parei. Já passa para o Leonel de novo. Aos meus mentores que começaram a minha vida cristã, que foi o pastor Joyce, o pastor Yuri e o Geraldo, que eu não sei, o Geraldo hoje não sei, ele é pastor? Acho que é pastor. É o pastor Geraldo, não sei, mas que foi pastor na sua vida, pelo menos. Na minha vida ele foi pastor, né? Então assim, o pastor Joyce, o pastor Yuri, o pastor Geraldo. E aí depois eu saí de Porto Alegre e vim para cá e fui congregar. Na realidade, depois dali eu fui com o pastor Doni. O pastor Doni passou na minha vida e teve muita força na minha vida. O pastor Charles esteve na minha vida muito, também tenho que agradecer a ele. Depois disso, o pastor Fernando, eu tenho que agradecer muito a ele. Essas pessoas que me colocaram, e se eu sou hoje, eu tenho que ser grato a eles. Por isso, já que foi falado no domingo, foi pregado gratidão. E hoje, que nós temos que ser gratos. Muito obrigado a todos vocês. E gostaria que todos estivessem vendo e que eu vou marcar eles no final da live. Eu vou marcar essas pessoas aí. Eu sou grato pela vida deles. O Geraldo comentou que o tio Geraldo comentou que ele é e ele disse também, mas antes ele tinha dito que ele lembra da casinha quando fazíamos cultos familiares. Fico agradecido a Deus pela obra que ele fez na sua vida. Paulo Fortes comentou, o presbítero Paulo Fortes comentou, quando Jesus foi convidado para almoçar na casa de um fariseu, ele foi atendido, entre aspas, por uma mulher prostituta que lavou seus pés com perfume e lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Sabia que causaria estranheza e até repulsa aquele ato, e mesmo assim praticou para agradar Cristo. Ela sabia que causaria estranheza, mas ela praticou para agradar Cristo. O próprio Jesus falou na ocasião que se os moradores da casa nem sequer ofereceram água para tirar a poeira dos seus pés, ela deu tudo o que tinha para agradar a ele. Mesmo sabendo que seria julgada e repreendida pelos homens, ela fez isso por amor e temor a Deus. Amém. A Grazi comentou, muito ama quem muito foi perdoado. Amém. A Cássia disse que está travando bastante a live. Acho que não tem muito como tentar driblar isso, né? Provavelmente a internet nossa que está oscilando. Tá ruim, mas tentar, tomara que melhore um pouco o sinal. E se não tá no 5 ali, Léo? Da internet. Tá caindo e voltando o Wi-Fi. O Wi-Fi tá indo e voltando, mas agora que tá sem Wi-Fi tá funcionando. Acho que é melhor deixar sem Wi-Fi. Tá no 4G então, certo? Deixa sem Wi-Fi. Se tá funcionando, deixa correr, não tem problema não. É que tinha que estar no ANIS, não no ANIS visual, não no ANIS 5.G, no ANIS 5. Não, mas é que agora tá no 4G. Tá, então vai, mete. Aí, o que é? Mas Tem mais alguém que tá falando? Não.
Então, assim, vamos lá, seguindo viagem, vamos dizer assim, ó, a palavra de Deus diz para nós que assim, bem-aventurados são os humildes, porque a esse pertence o reino dos céus. Então nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer as pessoas, reconhecer o que as pessoas têm feito na nossa vida. Então nós temos que ter isso em nossas mentes. E assim, ó, o mais importante para nós nessa vida é nós nos conscientizar que nós temos um relacionamento com Deus, sabe? Nós não podemos esquecer que nós temos um relacionamento com Deus. Por causa de nós não ter esse reconhecimento é a causa do nosso fracasso. Por causa de nós não reconhecermos que nós fomos alcançados pela graça por intermédio da vida de Jesus Cristo e por isso nós temos um relacionamento com Deus, nós nos achamos maior do que realmente nós somos. Sabe, quando nós olhamos lá no Salmo 95, quando Davi fala, ele diz para Deus assim, ó, Deus é o Criador e eu sou a criatura. Deus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas. Nós estamos embaixo do seu pastoreio. Então, no momento, enquanto nós não conseguimos entender que Deus é Deus e nós somos criatura, que Deus é o pastor e nós somos ovelhas, nós nunca vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Nós nunca vamos conseguir ser suficientemente humildes a ponto de andar de acordo com a vontade de Deus. Como é que nós podemos esquecer que nós fomos um dia salvos por Cristo, que um dia nós nos entregamos na presença de Deus para nós nos acharmos que nós somos merecedores de alguma coisa? Sabe, tu chegar na igreja e tu dizer para o pastor ou tu dizer para alguém, dizer assim, cara, eu sou merecedor disso. Cara, eu não sou merecedor de nada, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, eu sou totalmente dependente dele. Eu tenho que ter na minha mente que tudo que eu faço é para agradar a Deus. Tudo qualquer coisa que eu faça eu tenho que honrar a Deus. O meu objetivo tem que ser a honra e a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser isso, porque a palavra de Deus diz para nós em Gálatas 2:20 que já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, no momento que Cristo vive em mim, eu não posso mais de forma alguma querer que as coisas funcionem de acordo com a minha vontade ou com o meu querer. Eu tenho que viver exatamente como Cristo viveu, exclusivamente para glorificar ao Pai. Nós vemos isso, que todas as vezes Cristo quis glorificar a Deus. Nós podemos ver isso em João 5,44. Ele diz assim, ó, como é que vocês podem crer e aceitam ser elogiado pelos outros e não tentam conseguir elogio que somente o único Deus pode dar? Então, assim, ó, o que ele quis dizer aqui? Ele está falando do povo judeu, que o povo judeu fazia as coisas para ser engrandecido pelos outros, ao invés de buscar o elogio de Deus, sabe? É isso que nós deveríamos fazer. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer buscando o elogio de Deus. Nós temos que fazer as coisas para agradar a Deus, ou seja, eu quero que Deus se agrade do que eu faço. Então eu não posso buscar as coisas para ser o meu engrandecimento. Aí nós voltando nos versículos antes, lá em João 5, no 5,44 que eu falei, no 41 e 42, ele diz assim, ó, eu não procuro ser elogiado por pessoas. Isso é Cristo falando. Eu não procuro ser elogiado por pessoas. Quanto a vocês, eu conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Sabe, os judeus não amavam a Deus com sinceridade, eles buscavam cada um o seu próprio bem, cada um o seu próprio benefício. E não é isso que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina que nós temos que fazer tudo para a honra e para a glória de Deus, porque nós estamos constantemente diante da presença de Deus. Não adianta nada nós nos escondermos para fazer alguma coisa errada, porque Deus tudo sabe. Deus tudo vê. Aí tu tá te escondendo, eu não posso fazer isso porque o pastor tá aqui. Cara, grande coisa o pastor. Certa vez uma pessoa disse para mim assim, eu vou contar pro pastor. Esse cara, tu pode contar pro pastor, pro presbítero, pro bispo, pro profeta, para quem tu quiser. Porque Deus está vendo as coisas. Eu não me importo o que os outros estão fazendo. Deus conhece todos os meus pensamentos. Deus sabe as coisas que estão na minha boca, mesmo antes de eu falar. E aí eu estou preocupado com que alguém pense ou que alguém faça alguma coisa. O meu coração está limpo, o meu coração está livre de todas as coisas. Nós não podemos agir
com egoísmo. Ao contrário, nós temos que ter altruísmo dentro do nosso coração, que Deus conhece. Nós vemos isso no Salmo 139, né? Diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes o meu sentar e o meu levantar, me conheces de perto e de longe, desde o ventre da minha mãe, desde antes de eu nascer, tu já sabia quem eu sou, para onde eu vou e o que eu vou fazer. Então, antes de ter um relacionamento com a igreja, eu tenho um relacionamento com Deus. Antes de eu ter um relacionamento com a minha esposa, eu tenho um relacionamento com Deus. Então, tudo que eu faço, eu tenho que fazer de forma que eu honre a Deus por intermédio da minha vida e das minhas ações. Eu tenho que fazer com que Deus seja honrado. É isso que ele está falando nessa passagem. E isso tem que começar por mim. Isso tem que ser verdade na minha vida. Mas para isso eu tenho que ter uma mudança total, que fala lá em Romanos 12, né? Que diz para nós que nós temos que ter uma renovação da nossa mente. Os nossos pensamentos têm que ser completamente mudados. Então nós temos que nós devemos praticar e ter fome da justiça de Deus. Nós temos que estar diante dos homens, nós temos que fazer as coisas diante dos homens para que Deus seja visto e não nós. Então é isso que nós temos que fazer. E nós temos que, assim, e atrelada a essa declaração geral, pela ilustração fornecida por Cristo, agora nós vamos chegar na esmola. Léo, eu quero te pedir um favor, tu pega uma cadeira que eu quero que a Dil se sente aqui do meu lado, porque nós estamos terminando, e aí eu quero fazer uma coisa, e eu quero que a Dil esteja aqui comigo. Tem uma cadeira na frente. Então, assim, aí ele chega, vamos lá. Agora eu quero ler os próximos 3 versículos, né? Não esqueça, nós estamos em Mateus 6, de 1 a 4. Nós lemos só 1. Então eu quero ler de 1 a 4 agora para terminar essa parte. Diz assim, tenham cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público, a fim de ser visto pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas ou nas ruas. Isto é verdade. Eles já receberam a recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem o seu amigo mais íntimo fique sabendo que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai que está no céu verá que você fez em segredo e lhe dará a recompensa. Então, assim, nesse texto nós vemos coisas óbvias, né? Nós estamos vendo que o que é certo e o que é errado. O que é certo a gente contribuir com alguém, seja a pessoa particular ou seja uma instituição, uma causa, uma igreja, não sei quem, não importa. Mas Deus, eu falei na semana retrasada, que a esmola ele está dentro da lei de Moisés. Então nós temos isso, a esmola ela vem a ser uma ordenança de Deus. Nós temos que esmolar, nós temos que dar esmola para as pessoas, mas isso tem que ser não só a esmola em si, mas qualquer coisa que a gente for doar para alguém, nós temos que ver que existe coisas óbvias. E aí eu quero falar para vocês o que é certo e o que é errado nas esmolas. O errado é trombetear. O errado é a gente chamar atenção para nós mesmos. O errado é que nós querer ser louvados. O errado é nós querer ser elogiado. Dar esmola é uma coisa que tem que ser regular. É isso que a palavra diz para nós. Mas nós não podemos de forma alguma buscar louvor nisso ou buscar elogio nisso, porque nós estamos fazendo as coisas para agradar a Deus. Nós estamos fazendo as coisas para que Deus seja engrandecido. Se a gente contribui regularmente com uma instituição, ou com uma causa, com uma igreja, com uma missão, uma assistência social, nós não devemos buscar louvor e nem elogio nisso. Nós temos que fazer isso para a honra e para a glória de Deus. Se nós somos evangelistas, agora como o evangelista Geraldo falou, nós temos que evangelizar, nós temos que fazer da melhor forma possível, nunca buscando elogio, nunca buscando ser louvado por isso.
Se nós temos um ministério de oração, nós temos que ser os melhores oradores do que possa ser, mas nunca buscar ser louvado por causa disso. Se nós jejuamos, nós não podemos fazer coisas para que as pessoas vejam, mas para que Cristo veja. Nós não vamos buscar o louvor das pessoas, mas nós temos que buscar a honra e a glória de Deus. Se a gente tem um talento, qualquer talento que seja louvar, seja orar, seja jejuar, seja doar, seja o que for, nós temos que fazer isso para a honra e para a glória de Deus, para a edificação da igreja de Deus, para que Deus seja engrandecido e nunca nós sejamos engrandecidos ou louvados. O que é certo? Certo é a gente não trombetear, a gente não chamar a atenção para nós mesmos. Diz para nós em Mateus 25:35, diz assim, ó: então os justos responderam. Essa passagem eu acho maravilhosa, sabe? Ele falando com as pessoas, aí ele diz assim: quando chegar no céu, aí ele vai olhar para uns e vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, e entrai. E para outros ele vai dizer assim: te afasta porque eu nem te conheço. Aí eles vão chegar e vão perguntar assim. Então o justo lhe responderá: Senhor, que ele vai perguntar, Senhor, por que eu fui salvo? O que eu fiz para chegar aqui e eu adentrar no reino do céu? Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e não nos deste de comer? Quando te vi com sede e me deste de beber? Quando te vi estrangeiro e tu me acolheu? Quando te vi necessitado de roupa e te vesti? Quando te vimos enfermo e fomos te visitar? E aí Cristo vai falar: quando tu viu qualquer um desses que estavam, desses pobres e necessitados, e ali tu me atendeu. Sabe, quando a gente faz alguma coisa, é isso que ele está falando aqui. Quando eu te vi, ele fez as coisas pelas pessoas sem intenção de receber nada em troca, ou seja, ele deu o pão para quem estava necessitado sem interesse nenhum. Ele deu comida para o necessitado, ele deu veste para o necessitado, ele visitou o doente simplesmente para a honra e para a glória de Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos. O certo é que nós façamos as coisas com a intenção que Deus seja glorificado. Somente Deus. Então, isso está óbvio, isso está bem colocado dentro do texto, isso está mostrando. Porém, tem coisas que não são óbvias nesse texto, e eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Que muitas vezes, ao invés de nós fazer qualquer coisa, nós estamos querendo fazer a satisfação própria. Nós buscamos trombetear para nós mesmos. Nós fazemos as coisas para nos sentir bem. Ou seja, eu vou lá fazer uma visita no hospital, não para que Deus seja glorificado, não para que as pessoas vejam que eu estou fazendo essa visita, mas simplesmente para eu me sentir bem. Sabe quando a gente faz a coisa assim, cara, eu fiz a minha parte. Muitas vezes nós não buscamos o louvor de Deus, nós não buscamos o louvor das pessoas, mas nós buscamos nosso próprio louvor. Nós estamos buscando a glória nossa para nós mesmos, ou seja, eu estou fazendo, cara, eu estou satisfeito comigo, sabe? Eu me sinto bem. Cara, olha, hoje tinha um cara passando fome lá e eu dei comida. Nossa, eu estou com a alma lavada, sabe? E não é isso. Não é nem eu querer buscar o louvor das pessoas e nem a satisfação minha própria. O que eu tenho que fazer tem uma pessoa necessitada, eu vou lá e dou de comer para ela. É o que nós falamos na Quarta Solidária. A camisa da Quarta Solidária aqui, ó. Nós fizemos na Quarta Solidária. Não é para a honra do homem, não é para a honra da igreja, mas é para a glória de Deus. Nós estamos dando o alimento para a pessoa, mas na realidade a nossa meta é que as pessoas sejam alimentadas não só fisicamente, mas alimentadas também espiritualmente. O tio colocou: muitos fazem por cargos, outros por encargos e alguns por desencargos. É exatamente isso. Show de bola. Quem botou? O teu irmão. O Coca? Uhum. Cara, essa é real. Lê de novo perto do microfone. Eu tô perto do microfone. Muitos fazem por cargos, outros por encargos e alguns por desencargo. Exatamente. Então, assim, esses 3 tipos de louvores. Por cargos, ou seja, eu estou almejando alcançar alguma coisa. Qual é o segundo? Encargos, ou seja, eu estou fazendo para que as pessoas olhem e vejam, ou desencargo, para eu ficar de bem comigo mesmo.
Limpar a consciência. Né? Limpar a consciência. Então, assim, vanglória, presunção, toda vanglória e toda presunção tem que ser extirpada do nosso coração. Nós devemos dar glórias somente a Deus. Nós trabalhamos para que Deus seja engrandecido na nossa vida. Vamos esquecer de nós mesmos e vamos fazer as coisas para Deus. É isso que nós temos que fazer. Cara, 21 horas, eu nunca fui tão pontual. Consegui terminar o texto às 21 horas. Tudo isso faz parte da vida, né? É a vontade de Deus. Diga. O tio Coca também falou que vocês são muito bonitos juntos. Oh. É linda essa minha velha. Pode ter sido a Lola, pode ter sido o tio Coca, pode ter sido os dois. Eu sempre tenho essa dúvida quando... Foi a Lola. Cara, Deus aqui Pelo que colocou foi a Lola. E ela, ó, tio. Ah? Tá duvidando da tua capacidade de dizer. Não, mas pode muito bem ter sido os dois. Geralmente... Deu uma travada aqui, foi só. Aqui tá... Tá normal? Então tá, o problema é a trava mesmo. Né? A Grazi disse que Paulo nos diz que somos cartas vivas. Isso. Quer comentar sobre isso? Ou... Isso aí eu sempre digo para as pessoas, assim, ali na igreja agora a qual eu estou e todas as igrejas que eu tenho algum como é que eu posso dizer? Que tu é obreiro da igreja. Que eu respondo pela igreja. Eu nunca pedi carta, quando a pessoa troca de igreja, ela vem com a carta de recomendação. Eu não sou adepto a isso. E ali, por onde eu tenho passado, eu tenho conversado com os líderes e nós temos colocado isso em mente. Nós temos que ser carta viva. Nós temos que mostrar para as pessoas quem nós somos. Não simplesmente ser uma carta que um pastor escreveu. Não, eu tenho que me mostrar que eu sou uma pessoa fiel e buscar. Isso é ser carta viva. Carta viva é eu sou de Cristo, entende? Quando tu chegar com a carteirinha, sabe quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Assim é que nós temos que ser. Deixa eu ver uma coisa. Só pra ver se eu consigo voltar pro Wi-Fi nesse finalzinho. Se tu botar... Foi o tio que falou. Foi o Coca? Tá, acho que agora... Tá. Vamos seguir então o restinho. Agora, assim, nós terminamos a nossa live, nós falamos a respeito. Agora nós queremos fazer uma homenagem póstuma, né? Que nós podemos, assim, como eu falei, desde que que começou a pandemia, que nós começamos a fazer essas lives. Uma das pessoas que vê, quase todas as lives, uma ou duas lives eu acho que ele não teve junto conosco, foi o Ayrton. E o Ayrton nos deixou agora no sábado, né? Foi no sábado, né? Sexta de noite. Na sexta-noite nós fizemos o enterro no domingo. Isso. Então foi na sexta-feira retrasada, ele nos deixou, ele partiu e foi morar com Deus, e um dia nós vamos nos encontrar com ele lá. Então a nossa meta hoje era que, além de fazer o nosso estudo, nós comentar um pouquinho a respeito disso. Nós não pudemos ter a live, nós íamos fazer isso na terça passada, não conseguimos, ia fazer na quarta, não conseguimos por falta de energia. Na quinta e no domingo, que nós não era um live, que era transmissão ao vivo da igreja. Na realidade, na quinta-feira nós só citamos falamos a respeito do... Falamos depois de encerrar a live também. E falamos a respeito do Ayrton, e depois que encerrou a live na igreja, foi comentado para o pessoal que já conhecia ele. Então, assim, nós gostaríamos muito de homenagear o Ayrton, que era uma das pessoas que andou junto conosco. Eu conheci o Ayrton, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci da família da Dilce. Foi nos 15 anos do Sérgio. O Sérgio já está com 50. Pula essa parte. Foi nos 15 anos do Sérgio, daí eu conheci o Ayrton. E ele sempre foi uma pessoa. Eu vou falar aqui mais ou menos o que eu falei no dia do enterro dele, que foi me dada a oportunidade de fazer o encerramento, né? O encerramento do corpo dele aqui na terra, antes de fazer o enterro. Eles me deram a oportunidade para eu falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, e é isso que eu vejo no Ayrton.
O que eu vi no Ayrton, uma pessoa que viveu a vida, uma pessoa que aproveitou a vida ao máximo, ela conheceu de verdade. Quando ele queria viajar, ele viajava. Quando ele queria passear, ele passeava. Quando ele queria visitar, ele visitava. Ele aproveitou a vida que Deus deu para ele. Ele buscou a Deus dentro do conhecimento dele da melhor forma possível. E nesses últimos tempos, como eu falei, desde que nós começamos a live, nós estamos com 110 dias, eu acho, de pandemia aí, né? Mais ou menos isso. Já estamos chegando em 4 meses. Mas ele já assistia na época que era só isso, ele participava conosco lá que nós tínhamos uma célula lá na Vanilda. Ele participava conosco todas as células. Depois das células, na igreja aqui, eu acho que ele não chegou a vir, né? Ele não chegou a vir na igreja. Mas aí quando nós começamos as lives, todos os dias ele estava junto conosco. Então nada mais do que justo de nós agradecermos pela vida dele, agradecer e clamar. Foi isso que eu fiz lá no dia, clamar para as pessoas, para os parentes, para os irmãos, para os sobrinhos, para as pessoas que conheciam ele, vivam a vida de acordo como ele vivia, viver a vida de verdade, não deixar para amanhã, que o amanhã, cara, eu não sei o que vai acontecer. Exatamente o que aconteceu com o Ayrton. Ele simplesmente chegou em casa, se sentou na mesa para fazer a refeição dele e não levantou mais. Não sabíamos, isso aconteceu na sexta-feira. Na quarta-feira, na quarta e na quinta, ele estava na live junto conosco na igreja. Ali a live da igreja. E na sexta-feira ele partiu dessa para uma melhor, para uma bem melhor ao lado de Deus. Então, o que eu posso dizer? Aproveitem a vida como o Ayrton aproveitou. Vivam a vida como o Ayrton viveu. E eu não canso de dizer, e isso eu falei ontem, se vocês olharem no culto de domingo, a pregação do culto de domingo, não percam a vida de vocês com picuinhas entre família, com falta de perdão um com o outro. A gente olhava no Ayrton, o Ayrton era uma pessoa transparente. Quando ele ficava brabo com a gente, ele xingava a gente. Ele não deixava, ele não ficava magoado com a gente, ele ia na casa da pessoa e xingava a pessoa, mas pelo menos era uma pessoa transparente. Façam isso. Se tu tiver alguma coisa contra qualquer pessoa, vai até essa pessoa e não é afronta, confronta o problema e a dificuldade e coloque em pratos limpos. Seja uma pessoa transparente. Então a homenagem que se eu tivesse que fazer para o Ayrton, e se por acaso ele me ouvisse, que nós sabemos que ele não está mais aqui. Hoje nós vivemos o Ayrton, o que ficou lá, que nós enterramos, foi a carcaça dele, que a um dia ela vai voltar e vai ser glorificada, e aí o que era de Deus está com Deus. Então é isso que nós temos que pensar, e um dia nós temos que correr atrás para um dia, quem sabe nós todos juntos podermos reunir lá no céu. Foi o que eu disse no início da live a respeito do Geraldo, que lá no céu, quando o Geraldo chegar no céu lá, quando o Geraldo chegar no céu, ele vai ver pessoas que se converteram por intermédio do que eu falei. Por causa que o Geraldo me falou. E mesma coisa, é assim, aí um dia nós vamos chegar lá no céu por causa que o Ayrton falou de Deus para uma pessoa. E quem sabe o Ayrton ouviu falar de Deus por intermédio do Geraldo. Então todos nós temos que pensar dessa forma. Nós temos que falar de Deus para as pessoas, para que assim a palavra de Deus seja propagada para todos. E parar com picuinhas de falta de perdão, de mágoa dentro do coração, e ser pessoas transparentes e pessoas que aproveitem a vida de verdade, sabe? É o que o Ayrton dizia. O Ayrton hoje ele estava aqui, aí de repente ele resolvia, eu vou para Porto Alegre, vou lá visitar o Geraldo. Ele ia lá e visitava o Geraldo. Visitava todo mundo, né? E visitava quem ele queria, a hora que ele queria. E de vez em quando ele pegava o ônibus, vinha aqui em casa visitar a Dilce. De vez em quando ele ia lá, ia visitar o fulano de tal, ia visitar o fulano de tal. Seja assim como ele. Não perca a vida de vocês pensando mal dos outros, mas sai, Geraldo, sai da tua casa, vai lá na Roseli, vai lá vai nos teus irmãos, visita os teus tios, visita as pessoas que estão na tua volta, e assim todos que estão ouvindo. Aproveite a vida enquanto vocês têm. Façam como o Ayrton fez. Honre a vida dele desta forma, vivendo como ele viveu, buscando a vida
sabe, buscando a alegria da vida e fazendo a vontade e lutando muitas vezes, né, que eu vi o Ayrton também, que quando chegava na casa de alguém, ele ia lá resolver problemas também. Ele já veio, tá acontecendo tal coisa, e ia lá resolver o problema. Então honre a vida do Ayrton desta forma, vivendo conforme ele viveu, vivendo de verdade, buscando a Deus como ele buscou. Não sei, como eu disse, nesses últimos tempos que eu convivi com o Ayrton, ele buscou a Deus incessantemente. Ele tinha erros, claro, todos nós temos erros, todos nós somos pecadores, mas ele buscava a Deus incessantemente. Todos os dias. A gente até brinca, eu acho que o Ayrton era daqueles caras que fazia maratona. Se tivesse live da Peniel, live da IFC, live da Vida Nova, e ele passava nas lives, todas as lives. Ele estava lá para escutar mais de Deus. Isso é ter fome e sede de justiça. Ele chegava antes da gente das lives. Quando a gente ligava a live ali, ele já estava presente na live. Então, meus queridos e meus amados parentes e as pessoas que estão aí, busquem a Deus de verdade, ame a Deus de verdade e faça a vontade de Deus conforme o Ayrton fazia. Busque a Deus conforme o Ayrton buscava. Eu queria que ela estivesse aqui do meu lado para ela falar também. Eu não posso falar muito dele. Ele foi um tio pai praticamente, porque a gente se criou na mesma casa, moramos muito tempo junto com a avó e ele morava junto com a avó. Então, se ele tinha que puxar a orelha, ele puxava. Se ele tinha que dar colo, ele dava. Eu sempre tive muito orgulho do homem que ele foi. Ele não teve família, mas a gente nunca viu ele se queixar que Deus não deu uma família para ele. Nunca. Eu nunca ouvi o tio falar e nunca ouvi ninguém falar que o tio reclamou que Deus não deu uma família para ele. E eu sempre ouvi ele dizer que era grato a Deus pela vida que ele tinha. Então, eu não posso falar muito dele, porque se eu falar dele, eu vou falar só coisas boas. Eu sou muito grata a Deus pela vida que Deus deu para o meu tio. Ele viveu a vida sempre ajudando. A casa dele não era dele, a casa dele sempre tinha alguém lá porque estava passando por um tempo ruim, sempre tinha alguém lá porque não tinha onde morar, ele estava sempre, quando vocês faziam a sopa lá no Isso, no eu me centro, esqueci disso. ele estava sempre, ele estava desde o início até o fim, sempre junto, entregando sopa para os moradores de rua, e sempre rindo com os moradores de rua, e sempre falando da vida dele, de tudo que ele passou, do acidente que ele teve, dos infartos que ele teve, dos sustos que ele nos deu, enquanto vivo. Então ele, para mim, foi um exemplo que eu vou guardar para o resto da minha vida no meu coração. Nós ia fazer uma live com ele para ele contar o testemunho dele, e no fim não deu tempo. Não era para ser. Mas na realidade todos nós conhecemos a vida do Ayrton, não precisávamos nem que ele contasse, né? É um cara que teve infartos como ele teve, e Deus proporcionou para ele 68 anos. E ele com 40 anos ele já teve a primeira, 40 e poucos anos ele já teve o primeiro lá e teve que fazer cirurgia. Aqui o Geraldo colocou que ele não tinha mágoa e nem rancor de ninguém. É verdade. A Josi colocou, estava sempre rindo, né? Aí o Geraldo colocou de novo, estava em paz e tranquilo, tinha encontrado-se com Deus. O Simeão está dizendo que está com saudade de ti, eu acho aqui, saudade de Dilce. Não, saudade de Dilce, ele colocou. Também estou com saudade de tio. Verdade, muito ocupamos a casa do Ayrton, o Coca colocou aí, ó. Ele vinha para cá, esse aproveitador. Ó, o Geraldo já xingou aqui, aproveitador. Então, assim, é isso, gente, é isso. Nós temos que buscar a Deus de forma a qual a gente conhece e poder ficar tranquilos na presença de Deus, né? Então, assim, foi um privilégio ter conhecido o Ayrton, foi muito bom, foi uma pessoa maravilhosa, como foi também um privilégio ter conhecido o Geraldo, um privilégio ter conhecido toda a família, na realidade, né? Se a gente parar, a Dona Valda, a Roseli, a Vanilda,
A tia Maria, que também já partiu. Meus tios, eu não lembro o nome, eu vou lembrar. Mas essa não é a irmã deles. Tia Marlene. A Marlene, o Zé Paulo. Que tu conheceu pouco. Mas então assim, foi um prazer ter entrado nessa família. Eu agradeço a todos vocês por vocês terem prestado atenção nesses minutos que nós falamos um pouco a respeito da palavra de Deus, e agora a gente está falando a respeito da vida desse homem de Deus. Eu preciso aprender com ele, porque eu não visito meus tios. Me desculpem, tio Simeão, tio Geraldo, tia Valda, tia Vanilda, tia Roseli, desculpa. Mas se eu sou relaxada, eu vou aprender com o exemplo do tio Ayrton. Amém. Então assim, o Coca está dizendo assim, que ele saía ainda e deixava a gente sozinho lá. Ele ia para casa do Ayrton, nunca se preocupou. Ele nunca se preocupou. E esse dia eu achei muito legal uma postagem que a Liane falou. Ele disse assim, agora o que eu vou fazer? Nunca mais eu vou ver ele empoleirado ali no muro me entregando os potinhos. Ele é um cara que... Falei isso lá no cemitério também. Meu pai uma vez ele disse assim, ó, tu conhece o homem na hora do enterro. Na hora do enterro tu sabe quem ele é. Porque se o enterro estiver cheio, é porque era uma pessoa boa. Se o enterro estiver vazio, é porque ele não prestava. Infelizmente, por causa da pandemia, nós não podemos ter muita gente no enterro do Ayrton, mas teve bastante pessoas. Mas, sério, na sexta-feira de noite, do momento que nós subimos da morte do Ayrton, até 2-3 dias depois, o meu Facebook falava só do Ayrton. Mais nada, era todo mundo, e pessoas que eu nunca tinha ouvido falar fazendo homenagens para o Ayrton. Então assim, ele era uma pessoa conhecida em todos os lugares, por onde ele andava ele era conhecido. E ninguém falava mal dele. Era uma pessoa que todo mundo gostava. Como eu disse, ele era se tivesse que xingar, ele xingava mesmo. Só que ele sempre falava as coisas coerentemente. Por isso que todo mundo gostava dele. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer pela família Ignácio, que Deus possa abençoar e colocar no coração de vocês consolo e conforto por essa perda. Infelizmente, né, nós somos seres humanos e esse é o nosso caminho, mas se nós parar para pensar, ele é o que está melhor de dentro de nós aqui, porque ele já está nos braços do Pai. Amém. Vamos fazer uma oração final, assim nós encerramos. Eu vou pedir para Dilce fazer essa oração. Querido Deus e amado Pai, nós te entregamos estes momentos que tivemos aqui, Pai. Te agradecemos, Pai, por nos dar a oportunidade de aprender cada vez mais da Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor e por tudo que Tu tens feito por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa minha família tão abençoada, Pai. Eu te agradeço, Senhor, também pela oportunidade de ter expressado aqui a família do meu tio, o carinho que ele tinha por nós, o carinho que ele tinha e o amor que ele tinha por Deus. Obrigado, Senhor, pelo tempo que ele viveu com nós. Eu te agradeço, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. Então tá, amanhã às 9h30 nós temos a live do Salmo 119. Quinta-feira às 20 horas nós temos o culto lá, o culto presencial com transmissão ao vivo. E no domingo nós temos culto presencial às 9h30 e às 18h30. Fiquem na paz e terça-feira que vem nós voltamos de novo com o Sermão do Monte. Fiquem em paz e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém.